Boa noite, Vale do Taquari. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Estamos iniciando Conversa na Escadaria desta quarta-feira, com coordenação do Christopher Pereira, o nosso técnico Felipe Félix, com apoiadores culturais a Isila, as bebidas Fruc, a Beleza Beer, a Livraria Plenitude, o Memorial da AEPAM e também da Rede Apostólica. O assunto de hoje é educação em tempos de coronavírus. O governador Eduardo Leite anunciou hoje o retorno das atividades escolares no Rio Grande do Sul, mas de forma remota a partir do dia 1º de junho. Aulas estão suspensas desde o dia 13 de março. O governador, neste primeiro momento, ele quer reforçar o aprendizado em casa. Também as escolas deverão criar um comitê de emergência que será instalado em todas as escolas para monitoramento dos protocolos de saúde que serão criados para o retorno gradual às atividades escolares. Para debater estes e outros temas ligados à questão do ensino, da educação, nós estamos contando com a presença do doutor em liderança, líder empresarial, líder político, líder comunitário, também apóstolo Ricardo Wagner. Nosso cordial boa noite, seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria. Boa noite, Ayrton, boa noite a todos os ouvintes que estão ligados conosco nessa live que nós estamos fazendo, e é um prazer a gente poder estar aqui debatendo esse assunto que, para mim, de todos os assuntos que nós falamos até agora, é o assunto mais chave, mais importante, eu creio, porque ele é a base que gera e que produz todo o restante da nossa sociedade. Ou seja, a educação, para mim, é a chave de todos os restante. E contamos com o nosso convidado especial, Ricardo, né? Também Ricardo, Paulo Ricardo Brust, 43 anos, natural do município de Teutônia, graduado em Biologia pela Univates, também pós-graduação em Supervisão e Orientação Escolar, professor da Rede Municipal de Teutônia já há 22 anos, atuou como diretor de escolas, de 2 escolas aqui no município de Teutônia, também atuou como secretário da Educação entre 2017 e 2018, vereador do município de Teutônia de janeiro a julho de 2019. Este é o currículo do nosso convidado, professor Paulo Ricardo Brust, que, como eu dizia, 43 anos, natural do município de Teutônia, graduado em Biologia pela Univates, pós-graduado em Supervisão e Orientação Escolar. Professor Paulo Ricardo Brust, nosso cordial boa noite, seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria. Uma boa noite a todos, uma grande satisfação, Ayrton, Ricardo, você que está através da rede social, que torna possível esse contato, de a gente poder conversar. E na apresentação faltou filho de Darcy Brust e Sidônia Brust. E também casado com a Daniela e pai do Pedro, menino de 5 anos, né? Certamente estão nos acompanhando agora. Espero que sim, porque é a primeira live que eu faço, que eu participo. Fui bastante resistente em participar de uma live, porque ela te expõe. E essa exposição é bem interessante. Eu quero também deixar o meu abraço aos professores que tiveram que se reinventar nesse período de pandemia, e muitos estão fazendo trabalhos maravilhosos. Eu tenho assistido vídeos de colegas assim, muito criativos
E que desafio maravilhoso de estar aqui nessa noite. Falar de pai e mãe é importante porque a gente é o reflexo deles, né? Eu sou o filho de um homem, o Darcy, um trabalhador, e a Sidônia, uma professora aposentada. E a educação, acho que ela complementa. E para mim, como professor e como pessoa, é muito fácil falar em educação quando a gente tem uma família que, digamos assim, quase perfeita, né? E uma família bem estruturada. E eu acho que, para começar, de repente, seguindo a pauta, Ayrton, eu só gostaria de colocar que muitas vezes na educação a gente julga, mas a gente precisa conhecer o todo, né? E nós, professores, muitas vezes temos essa disposição de conhecer toda a realidade de uma família. Pois é, professor Paulo Ricardo Brusto, hoje eu estava conversando com o diretor do 8º núcleo do CEPERCS e perguntei a ele sobre o impacto do coronavírus, se já se tem condições de fazer uma avaliação desta situação com relação ao processo ensino-aprendizado dos nossos alunos. Qual a sua opinião? Acredito que sim, o impacto ele é bastante grande, né? Porque a educação ela ainda se faz com o professor, dentro de uma escola, tem toda essa questão de convivência, mas a gente tem uma grande oportunidade, né? Essa experiência que a gente está vivendo, ela é histórica, e talvez esse ano a gente não vai ensinar a tabela periódica, talvez a gente não vai ensinar redação, a gente não vai ensinar diagrama de Linus Pauling, porque eu sou da área de biologia, mas a gente vai ensinar a empatia, se colocar no lugar dos outros, a gente vai perceber o quanto é difícil educar, né? Porque muitos pais estão assumindo esse papel que é importantíssimo. Muitos pais talvez vão entender o quanto é importante a educação, o quanto ela é transformadora, o quanto você precisa se dedicar. Então, eu acredito que a gente está tendo uma oportunidade também histórica, que apesar de não estarmos na escola, eu vejo colegas trabalhando bastante, produzindo material, planejando aulas, postando atividades, né? E o principal é que nossas famílias também entendam que a educação, sim, ela é transformadora, mas ela é também o bem mais precioso que uma sociedade tem, né? Porque ela liberta. E nesse período todo de medo que a gente tem medo de pegar um coronavírus, a gente tem medo de ir para um hospital, a gente às vezes tem medo de sair. A educação ela é libertadora. E acredito que países, talvez até o Ricardo pode falar melhor do que eu, mas pós-guerra sempre tiveram a educação com um grande crescimento e uma grande transformação na sociedade. E eu espero muito, Ayrton, que essa transformação ocorra pós esse período de pandemia, né? Porque para nós, professores, até poucos dias atrás eu postei um vídeo dizendo que a gente se sente meio impotente como professor. Nós temos formação, nós temos o conhecimento e nós estamos em casa. Nós não podemos estar ajudando, auxiliando, ou seja, na educação, ou de repente até na saúde, porque nós temos o conhecimento. Mas não, para nós, o direito é de permanecer em casa, e aí entra também a questão como pai. Eu estou fazendo o papel de pai, professor, e aí eu queria me colocar no lugar de vocês, pais, que realmente é difícil, né? Porque o teu filho te vê como um pai, ele vê a mãe como mãe, e você de repente está fazendo o papel de professor, né? O quanto é difícil uma rotina dentro de casa, de estudo, de aprendizagem, é desafiador, mas é o caminho. Educação é importantíssima, mais do que nunca. Professor, eis aí também uma grande oportunidade para se utilizar as novas ferramentas, né, que estão disponíveis, e parece que os professores e os alunos eles estão conseguindo se encontrar, quer dizer, os professores estão conseguindo enviar, né, matérias para os alunos justamente utilizando o WhatsApp, a internet, o Facebook. Na realidade o conteúdo está chegando, né? O que muda é esta relação de aluno, professor, a escola, que é um espaço de muita vida, né? O que se tem é um pouco a saudade disso, né? Mas eis aí a oportunidade de se utilizar as ferramentas como esta que nós estamos utilizando aqui hoje para nos comunicar com os nossos amigos. Eu acredito que nesse período de pandemia, de isolamento,
a ferramenta, ter acesso à informação, ao conhecimento e poder se comunicar com o aluno é fundamental. Ao mesmo tempo, Ayrton, mostrou a desigualdade, porque o nosso país é cheio de desigualdades. Eu, por exemplo, trabalho numa escola onde meus alunos não têm acesso a um computador e não têm acesso à internet. Então, a maneira que a escola achou é de 15 em 15 dias, a gente encaminha as atividades e a família precisa retirar. Né? Outras escolas, sim, né? Os alunos, os filhos, né, das famílias estão tendo aulas dinâmicas com auxílio da internet, principalmente com os vídeos, né, onde o professor aparece dando a sua aula. Hoje eu assisti uma aula de inglês com meu filho e eu vi um esforço tremendo da professora para manter a concentração dele, né, em frente ao computador. Né? Também assisti posteriormente uma aula do meu filho em relação à escola dele, onde a professora apareceu. E assim, o mais importante, sim, para a pandemia, eu acredito que nós encontramos uma solução fantástica, mas ela precisa daquele contato. Eu vejo, principalmente na educação infantil, a importância de brincar, né? E isso hoje, o meu filho, por exemplo, hoje ele está em casa. Ele assiste no YouTube vídeos de tobogã, brinquedos, porque a criança precisa estar em parquinho, pracinha. Então, o meu desejo é que o quanto antes a gente possa voltar a ter aquela vida, né? Principalmente aquele convívio diário, né? Que é tão saudável, importante, né? aquele ambiente Muito escolar que é tão importante. O ambiente de espaço de vida. Ricardo, o professor Paulo Ricardo Brus coloca e chama atenção para nós fazermos uma reflexão acerca da importância da educação, desafios que surgiram ao longo da história, a importância, a relevância da educação, e não bastasse tudo isso que se discute, questões ideológicas e outras situações de falta de valorização dos professores e tudo mais, agora a pandemia do coronavírus traz elementos adicionais neste ambiente que já tinha, né, uma necessidade grande de investimento e de atenção dos governos, mas agora se acentua ainda mais. Eis aí mais dificuldades ou eis aí mais oportunidades de se crescer no sentido de valorizar a nossa educação? Então, Ayrton, para mim, antes, creio que o som não saiu muito bem. Quero dizer, Paulo, que para mim é um prazer a gente poder fazer essa live junto. Nós fomos, durante 1 ano e 3 meses, fomos parceiros, companheiros de secretaria. Eu era secretário de Planejamento, Paulo era secretário de Educação do município de Teutônia, e tivemos sempre uma ótima relação, uma construção juntos ali, e gostava sempre muito do trabalho do Paulo e da interação. Como eu amo a questão de educação, e essa pergunta que tu me fizeste, Ayrton, é muito pertinente. Por quê? Porque a gente entrou num modelo de educação e construiu um modelo de educação dentro da sociedade, e sempre quando a gente entra, vamos dizer assim, num paradigma, é muito difícil da gente conseguir sair daquele paradigma e ver de fora daquele paradigma. E essa pandemia nos obrigou a repensar toda a educação e a repensar muitas coisas. Por exemplo, lá na Escandinávia, que tem alguns países que são considerados países com um nível de educação, melhor nível de educação do mundo. E o modelo de educação deles é completamente diferente do nosso. O modelo de educação deles não é por disciplinas, é por temas. Então, eles pegam o tema, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Pegam um professor de geografia, um professor que conhece história, outro que conhece física, e botam junto com os alunos e nós vamos estudar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, um contra a questão geográfica, onde foi, outro contra a questão histórica, o contexto histórico. O professor de física conta as distâncias que tiveram que percorrer, começa a calcular quanto tempo demorava. Então, é um conceito completamente diferente, é um conceito que foi bem sucedido lá, porque se tornou
um dos melhores níveis de educação que tem no mundo hoje, esse padrão. Então, quando nós estamos, vamos dizer assim, caminhando dentro de um mesmo sistema, muitas vezes a gente não consegue ver outros modelos. Por exemplo, quando eu fui nas duas universidades mais conceituadas da história da humanidade, que é Oxford e a outra que fica do lado, agora me fugiu, que são as duas universidades inglesas que formaram a grande maioria dos prêmios Nobel do mundo, saíram dali de dentro. Eu fui lá na universidade, queria conhecer a universidade, queria conhecer a sala de aula, e tudo eles disseram, aqui não tem sala de aula. Eu disse, como? Uma universidade que não tem sala de aula? Eu disse, não, aqui não tem sala de aula. Aqui o aluno vem aqui na universidade, ele decide sobre o que ele quer desenvolver, o tema que ele quer desenvolver. É colocado um professor para ele, aquele professor orienta os livros que ele tem que ler e estudar, e ele, autodidata, e ele trabalha em casa estudando os livros. Então, quando precisa um outro professor de outra coisa, aquele professor vai te explicar sobre esse assunto, são as universidades mais cotadas no mundo, onde saíram os melhores cabeças pensantes do mundo, praticamente, dentro de um conceito completamente diferente do modelo de educação que nós achamos que tem que botar o aluno na classe, na sala de aula. Um outro modelo, que é um modelo tremendamente interessante, porque esse foi o início e a proposta desde o início da educação, que era um modelo do homeschooling, porque é um modelo dos pais educarem, pelo menos na fase infantil, as crianças dentro de casa. No Brasil é proibido, no Brasil tem que chegar a uma certa idade, é obrigado a colocar o filho na escola. Existe uma lei que está agora tramitando no Congresso, para que o homeschooling aconteça. A civilização judaica, que são quase que 50% de todos os reitores de universidades, das grandes universidades do mundo, são judeus. Praticamente todos eles são educados em homeschooling. Ou seja, ensinos em casa, os pais ensinam até pelo menos 10, 12 anos de idade, e depois eles vão para a escola, e que tem os melhores níveis de ensinamento e de educação quando o aluno parte da escola. Então, quando tu me faz a pergunta se essa pandemia fez a gente pensar, uau, essa pandemia tirou a gente do paradigma existente, levou para casa, e como o Paulo falou, né, se está criando novas metodologias e novos entendimentos, e que é possível, em alguns momentos, ter experiências diferentes dessas que nós estamos tendo hoje. E eu, por exemplo, sou um defensor do homeschooling. Eu estou realmente muito, vamos dizer assim, esperando de que o homeschooling seja aprovado aqui no Brasil, porque praticamente se mostrou um dos modelos mais bem-sucedidos do mundo de educação, pelo menos no início da vida das crianças. Mas, logicamente, nem todos vão ter condições de fazer isso, homeschooling. Na verdade, hoje, quando papai e mamãe têm que trabalhar, são pouquíssimas famílias que têm essa condição de fazer homeschooling. Ricardo, ainda um tema recorrente, né, quando se trata de educação, e que se está discutindo muito a partir do governo Bolsonaro, é a questão da ideologia nas escolas, nas nossas universidades. Ideologia mais atrapalha ou resolve? Onde está o ponto de equilíbrio de um ensino libertário neste sentido? Então, esse eu acho que é uma coisa que nós podemos debater aqui junto com o Paulo também, mas entende uma coisa. O governo,
originalmente, não foi criado para gerir toda a educação de uma sociedade. Originalmente, o conceito de escola não é o conceito que o governo tomou essa responsabilidade para si, mas as escolas, todas as escolas, universidades, tudo começou na igreja. Há uma base nacional curricular. Exatamente. Mas todo o conceito de educação curricular começou na igreja. A igreja é que, lá nos gregos, haviam a aristocracia que eles ensinavam pessoas que tinham condições, alguns meninos que eram quase que seguidores, discípulos dos filósofos. Mas quem criou as primeiras universidades do mundo, todas elas foram cristãs. Todas as primeiras universidades, elas partiram de dentro da igreja. E partiram da sociedade, não partiram do governo. O governo é que foi assumindo a responsabilidade sobre a educação. E para mim, no meu ponto de vista de entender, tem estatizado, ou seja, a educação tem sido estatizada em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, se estatizou a educação. E se estatizando, nós até estávamos discutindo antes aqui, se padroniza a educação. Seria muito mais interessante de que, por exemplo, vamos supor, tu é especialista na área de artes, de pintura, de canto, de toda a parte artística, tu tem um viés e coisa e tal, diz assim, eu gostaria de fazer uma escola que faz toda a base curricular, mas que em tudo, as pessoas que estavam ali, os alunos que estavam ali, elas pudessem desenvolver a arte. E todas as crianças que têm esse viés pudessem estar ali. O Paulinho tem uma escola, ele tem uma capacidade e ele gosta da agricultura. Então, ele vai fazer uma escola e, ao mesmo tempo, vai desenvolver a agricultura, e as pessoas que gostam de agricultura podiam estar ali junto com ele e desenvolvendo isso. O outro gosta de mecânica. E aqueles que gostam de mecânica, de engenharia, poderiam ir trabalhando lá junto, fazendo a base curricular normal, mas desenvolvendo a diversidade. O que acontece com a escola estatizante? Que a escola, quando... As escolas técnicas não poderiam, sim, eventualmente entrar nesse processo? Exatamente. Valorização mais das escolas técnicas? Recentemente, as escolas técnicas foram, vamos dizer assim, a ideologia foi que quase que sucumbia às escolas técnicas. Algumas apenas, poucas sobraram, né? Mas houve vamos dizer assim, um caminho de desaparecimento das escolas técnicas, o que nos países desenvolvidos acontece o contrário. Ou seja, todos os países desenvolvidos, o que eles fazem? E isso é o grande segredo do desenvolvimento de uma sociedade, Ayrton. É tu fazer com que cada pessoa ela tenha a liberdade, a capacidade, as condições e o apoio para ela, e a liberdade para ela desenvolver suas capacidades, suas diversidades. Todas as nações que cresceram desenvolvidas, elas cresceram na diversidade. E, por exemplo, tu vê, vamos olhar para a Coreia do Norte, que é um país completamente estatizado. Então, todo lá, e tu vai ver lá, é tudo igual. Todas as pessoas são igual, até o corte de cabelo tem que ser igual. Tu não consegue ver muita coisa diferente, não consegue ver beleza, tu vê pobreza. Outro dia eu falei com um cara que foi para lá, numa companhia aérea dele. Ele disse, parecia que eu estava voando há 70 anos atrás aqui no Brasil. Ele disse, o avião estava... Então, por quê? Porque lá é o contrário da liberdade. Lá se padroniza e se estatiza tudo. O que eu queria falar sobre isso, que nós precisamos na educação criar, gerar
mesmo que o governo seja responsável, mesmo que o governo ele tenha que colocar os recursos, e na verdade, toda escola estatal é mais cara que toda escola pública, é mais cara não para o aluno, mas é mais cara no contexto do que uma escola particular. A escola particular tem custos menores do que uma escola estatal. Às vezes o dobro de custo. Muito bem. Professor Paulo Ricardo Brosto. Vão ser criados protocolos de saúde em cada escola para acompanhar o retorno dos alunos, né? Então deve acontecer um anúncio aí no dia 15 de junho e já a partir no dia 1º de julho deve acontecer gradativamente o retorno das aulas presenciais, né? Com todos aqueles cuidados que vão ser necessários do distanciamento. As universidades, as escolas de ensino médio, ensino fundamental e as escolas infantis. E os desafios para os professores serão maiores, né? Haverá necessidade de formação dos profissionais ali, dos funcionários de escola, da direção, dos professores. Como o senhor pensa que pode-se fazer esta formação para atender uma rede municipal, uma rede estadual com tantos alunos, e inclusive do ensino infantil e do ensino fundamental, que são crianças com tanta energia que vão precisar ali de muita paciência e de muito preparo, e é um desafio substancial para as instituições de ensino. Eu ouvindo você, Ayrton, eu me lembro quando estourou o vírus H1N1, nós estávamos em escolas, trabalhando normalmente, e as orientações sempre eram aquela questão de higienização, evitar, né, o contato físico, seja pelo toque, pelo abraço, e os ambientes sempre muito arejados, né? Houve, nesse momento agora que estamos vivendo, com o coronavírus, uma preocupação principalmente pelo contágio do vírus, que ele passa mais fácil, né? Uma característica desse vírus é o contágio. E hoje em dia é muito difícil você, na educação, ficar afastado da criança. A criança quer contato. Quer o contato, ela quer o abraço. Estar abraçando o professor. E eu acredito que a educação ela tem muito disso, né? O Ricardo falando sobre o homeschooling, eu acredito que o homeschooling ele precisa sim ser regulamentado no nosso país, é uma alternativa interessante. Eu acredito em questão de conhecimento, hoje também, Ricardo, fala-se muito em escola híbrida. Isso. Ou seja... Esse é o pensamento que eu tenho. Então a criança vai para a escola porque é importante esse convívio diário, né? Essas relações interpessoais entre eles é muito importante, né? Ao longo desses 22 anos de magistério, a gente vê a transformação na criança, esse contato, e o professor ele não é só um professor que passa o conteúdo. Ele está, de fato, comprometido com a criança e, principalmente, é ele o primeiro que percebe quando algo não está bem. O comportamento de uma criança que muda de uma hora para outra, quem tem essa visão é aquele profissional da área da educação. Está ali diariamente com Está ali diariamente. o aluno. Então, inclusive, agora teve um problema sério aí de uma mãe que assassinou um filho, né, que talvez esse distanciamento da escola tenha contribuído porque a escola não teve a oportunidade de identificar uma mudança no comportamento da criança. Modelo híbrido em nossa sociedade hoje realmente é um modelo, é uma opção fantástica. Eu acredito que sim, ele é uma alternativa muito importante. O interessante é que todos têm acesso às redes sociais, a um computador, porque a desigualdade social é grande, como nós já falamos. Enquanto, de repente, o meu filho tem um quarto onde ele pode sentar e assistir, pesquisar, ou no escritório, tem famílias que dividem o mesmo cômodo entre 4, 5 pessoas e muitas vezes não tem nenhuma mesa, né? Então a gente sempre tem que buscar essa justiça social,
Isso. né? E a educação, ela, de certa forma, ela ajuda a diminuir, ela trabalha muito com a equidade, né? De dar condições para que todos cheguem lá. Isso é muito importante. Eu, ouvindo o Ricardo falar, eu me lembro que tem um documentário interessante da HBO, que nos Estados Unidos foi implantado lá no Brooklyn, uma escola de elite. Isso criou um impacto tão grande naquela sociedade, tanto que o documentário é divisão de classes. Você tinha de um lado da rua a pobreza, e no outro lado da rua você via os pais, os mordomos, os motoristas particulares chegando com veículos, Mercedes, Ferrari. Era muito gritante. E aí tu percebia dentro daquela escola toda a tecnologia, telões, celulares, toda a tecnologia e professores com alto conhecimento, né? Doutores em educação. E aí daqui a pouco esse documentário vai se desenvolvendo e mostra as crianças muito tristes. Por quê? Tamanha é a pressão, tamanha é a exigência dos nossos filhos para que eles sejam melhores, né? Que daí aquele documentário representa muito bem isso. Porque nem todos os nossos filhos não podem assumir uma responsabilidade de sucesso profissional, porque nem todos conseguirão chegar lá. Professor, uma pergunta. Numa sociedade desigual, onde muitas crianças não têm sequer o acesso a uma alimentação saudável, capaz de atender às suas necessidades de crescimento e desenvolvimento, a capacidade de aprendizado é igual? Pois é, a gente falando em meritocracia, né? A meritocracia, ela chega a ser injusta nesse momento, né? Porque aquele aluno que chega na escola com fome, ele não vai ter condições de aprender. A merenda escolar, neste aspecto, ele ocupa um papel fundamental, né? E aqui no município, que a gente vive uma realidade muito boa em Teutônia, tanto que eu escutei de algumas pessoas que quando foi colocados os decretos do prefeito em relação a usar máscara, a gente via que a população respeitou isso, né? Em municípios próximos aqui o pessoal não fazia isso, né? Então nós vivemos uma comunidade muito colaborativa, muito cooperativa também, né? Os próprios números da pandemia registram exatamente isso que o senhor está afirmando. Justo. Então, é mais ameno aqui. E muitas crianças chegam sim na escola hoje com fome. Foi implantado no município, né? Infelizmente o governo federal às vezes lança um projeto e depois ele retira e deixa o presente no colo do prefeito para resolver, né? O projeto Mais Educação, né? Que era fundamental porque a criança ficava o dia todo dentro da escola, né? A escola recebia uma verba, o município, na verdade, para poder pagar o monitor, né? E recebia, então, o alimento que seria o almoço para a criança. E, de repente, o governo retira o projeto e aí os municípios ficam naquela decisão. O que eu vou fazer? Como nós vamos proceder daqui para frente? Então, Teutônia fez justamente, na época, fez o inverso. Além de manter nas escolas, ampliou para outras escolas esse turno inverso, que hoje é bancado pelo município mesmo, né? Então, acredito muito que a criança, nessa questão de meritocracia, para chegar no meritocracia, a gente precisa oferecer condições dela, que é a equidade, né? Então, a alimentação é fundamental e, principalmente, eu, como professor, ano passado eu entrei numa turma com 32 alunos, onde 50% tinha laudo, né? Aí tinha transtorno opositor, déficit de atenção, e você pegava e você tinha que conduzir, conseguia dar 2 períodos, 2 horas seguidas com aqueles alunos, né? Imagina a energia que eles têm. E aí entra toda aquela paciência que a gente tem, né? Que a gente está preparado para lidar. A escola muitas vezes ela é vista com desconfiança, e eu acho que o Ricardo antes colocou sobre a questão de ideologia, e eu sou da área da biologia, e eu vi que houve um desserviço, principalmente com cartilhas, há algumas coisas que criaram um certo pânico. Esse é o problema da escola estatizante, está compreendendo? Porque existe Paulinho, existe uma máxima dentro do estudo que diz assim: quem controla as propriedades, propriedade privada, controla o presente. Então, hoje, a propriedade privada, a propriedade é do povo. Então, nós vivemos num mundo democrático. Essa é uma invenção fantástica. Então,
quem controla a propriedade controla o presente. O povo, obrigado. O povo controla uma sociedade democrática que nós temos o controle. Mas quem controla a educação controla o futuro. Então, os governos estatizantes e centralizadores, o que eles fazem? Eles pegam e ferramentalizam a escola e tornam a escola o instrumento para o controle dessa ideologia para o futuro. Então, a escola é o lugar de construir aquilo que se quer para o futuro. Então, é muito perigoso. Por isso que o problema de escola estatal, porque a escola, por exemplo, pode ser gratuita, como é, por exemplo, a escola infantil hoje, né, que o município precisa hoje dar escola para todos. Ela pode ser gratuita, mas não significa que o município tem que ser o responsável para fazer todas as escolas infantis, compreende? Pode ter escolas particulares que o governo injeta dinheiro, né, compra vagas, como existe hoje. Nós temos aqui no nosso município muitas vagas compradas e só isso já dá um viés e uma característica diferente do que as escolas, ou seja, estatal, escola municipal. Então, não é que eu sou contra a escola municipal, mas nós precisamos entender que quanto mais diversidade nós tivermos... Eu sou um defensor da escola pública, eu amo a escola pública. Acredito que a escola pública hoje ela consegue fazer, às vezes, milagre, né, pelas condições que tem, pela infraestrutura que tem. Na década de 90 apareceu Educação para Todos, e Educação para Todos eram todos na escola. E aí os espaços foram adaptados sem as mínimas condições. Professor Paulo, escolas municipais infantis, de ensino fundamental, nota-se um crescimento importante. Até nos níveis de avaliação tem se verificado isto, a importância desta escola, né, o alcance dela sobre todos os aspectos. E agora eu quero chamar aqui uma questão que, para mim, como pai de aluno de escola pública, é muito importante. De saber do senhor, como especialista em educação, foi secretário da educação aqui no município de Teutônia, diretor de escola, conhece como poucos esta dinâmica do mundo da escola. A participação dos pais no universo escolar tem sido satisfatório ali? A gente sabe que através do CPM se participa, né, de alguma forma, mas em linhas gerais, assim, os pais deveriam ficar ausentes do universo escolar? Olha, Ayrton, eu percebo ao longo dos anos que tem melhorado muito. Parece que de tanto bater, as famílias estão entendendo que o papel deles é de estar junto da escola. Eu percebo ano após ano que os pais estão indo para a escola. Os pais muitas vezes não estão sabendo lidar, e a escola é o primeiro lugar que eles procuram para conseguir resolver seus problemas pessoais, familiares, às vezes até financeiros, né? Mas a escola ela é a referência. A gente tem aqui na nossa cidade locais que houve uma transformação muito grande, onde você tinha antes uma periferia violenta e hoje não. A escola transformou. É uma escola espaço. Para além dos muros. É a escola para além dos muros. Agente transformador. Então a escola pública, ela tem hoje um investimento mais ou menos por aluno em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. A escola particular varia, pode chegar até R$ 10.000 por aluno ou até mais. Né? São Paulo tem escolas que chegam a mais de R$ 100.000. Uma escola militar, um aluno custa R$ 19.000. Né? Então você não pode dizer que a escola pública ela não está fazendo seu papel. Ela está conseguindo fazer o seu papel muito bem feito, certeza. Com o trabalho do professor, que a gente tem profissionais tão competentes, profissionais assim que se dedicam tanto, que se empenham tanto na questão de aprendizagem, mas também na preocupação daquele ser, né? E a escola muitas vezes, Ricardo,
Ayrton, houve aquela questão muito assistencialista. Isso foi uma das coisas que eu senti muito na educação, porque nós, na época, como gestor da educação de Teutônia, eu queria dados. Eu queria saber como é que está tal escola, como é que está a aprendizagem, e eu percebi que nós estávamos carentes desses dados. Então, nós começamos a implantar um sistema na época, trouxemos uma avaliação que se chama Prova Brasil, o município foi contemplado, foi o 4º município do estado do Rio Grande do Sul contemplado com esse recurso do governo federal, porque nós solicitamos via os programas do governo federal esse material. Mas a gente ouvia muito o professor, que ele entendia que era importante ter uma avaliação interna. E a gente conseguiu, de certa forma, monitorar a aprendizagem e o desenvolvimento de cada escola. Isso é muito importante, porque quem faz gestão educacional, e aí eu acho que é muito importante a gente chegar nesse nível de gestão educacional, porque se faz com números. Você tem o professor fazendo o trabalho de educação, cuidando da criança na escola, fazendo a avaliação, mas a gente precisa de dados, principalmente para poder recuperar um aluno durante o ano. É muito triste você chegar no final do ano e você ver que o aluno vai reprovar, sendo que hoje você tem uma estrutura de supervisora escolar, orientação, às vezes, aqui no município até nós implantamos o SEMEAR, que é um serviço municipal de apoio e ação restaurativa, que diminui a violência dentro das pacificação. escolas, pacificação, fazendo círculos de conflito para resolução dos conflitos, né? Que foi uma coisa implantada por isso vai para a sociedade. Depois isso vai chegar lá na família do estudante, né? Do aluno. Com muita qualidade para a família, porque você resolve. De fato, tem dado resultados expressivos no nosso município, né? E aí tu vê que tu tem toda aquela estrutura na educação. Eu me lembro que o SEMEAR, ele tinha todas essas crianças do município monitoradas em relação a fonoaudiólogo, né, ao serviço de fonoaudiologia, questões de psicólogos, a orientadora educacional, orientadora escolar, né? Então, de fato, assim, a gente tinha todo um diagnóstico da educação na época, que era muito importante. E eu acredito que no momento que os municípios conseguem se organizar, nessa condição, a gente consegue ter resultados muito expressivos, né? Porque a criança que chega lá, muitas vezes ela é vítima. Ela não aprende porque, às vezes, é comida, às vezes é violência, né? E a gente hoje também, eu fico preocupado porque muitos jovens estão em casa, eles não estão saindo. Apareceu muito nesses últimos anos a questão de se mutilar, né, de se punir, e é algo muito forte para nós, professores, porque nós, cai na escola tudo isso, né? Cai tudo isso na escola. A gente não está preparado para ser youtuber, como estamos aqui hoje falando, né, ao vivo, com vocês aí da rede social. A gente, de repente, se depara com uma situação de vida, e aí a criança chega e fala, professor, estou fazendo isso e isso. E ele fala para o professor. Sim. Né, e o professor não pode ser, assume uma responsabilidade muito grande, ele não pode ser omisso em relação a isso. Né? Você tem o papel fundamental de ajudar aquele ser, porque tu está falando de uma vida. Nós estamos falando numa pandemia que hoje pessoas perderam o emprego, empresários fecharam suas empresas, que fica assim, que cria um certo pânico, uma revolta, porque a gente gostaria de trabalhar, de ter o que comer, de ter um salário no final do mês. E aí tu te depara com a questão da vida. Hoje em dia a gente tem um vírus que mata. Isso reflete muito na família. E aí você está dentro da escola, você também tem um jovem que de repente tu vai chegar amanhã e tu, né, o que aconteceu com ele, né? Então é muito importante sim esse professor Ricardo também, esta nova realidade do aluno estar em casa ali, causa um certo estresse, é uma novidade, né? Os alunos, a gente percebe, eles estão angustiados, e impressionante, estão com muita saudade da escola, eles estão com muita saudade daquelas relações que o professor nos falava aqui, o professor Paulo, né? Daquelas relações, daquela vida, daqueles contatos, tudo, mas hoje
existe uma realidade em que os alunos estão em quarentena e há um estresse ali nas relações familiares. Assim, o senhor, um pouco como cristão, como fazer para que haja mais compreensão ali no lar, entre as pessoas, mais paciência, né? Que me parece que essa mãe que assassinou um filho, o que levou ela a entrar naquele pânico derradeiro foi o fato do menino estar acessando o celular. É uma violência quase que descabida, né? Isso que o Paulo estava comentando antes, de que acaba caindo tudo na escola, é justamente porque, em função do modelo de sociedade que nós temos hoje, os pais saem o dia inteiro para trabalhar e deixam a criança na escola. Chegam em casa de noite, cansado, estressado, e os filhos muitas vezes querem atenção e os pais não estão em condições de dar atenção para os filhos. Então acabam delegando para a escola a responsabilidade que é do próprio pai. Por isso que os professores, eles são a essência da sociedade. Eles são hoje, por quê? Porque eles não só estão ensinando, eles estão educando também. E porque em casa não está sendo educado em função do modelo de sociedade que nós estamos vivendo. Então hoje, dentro desse contexto, nós precisamos desenvolver isso. Realmente, Paulo falou aí com muita propriedade, nós precisamos dar condições para os professores, condições para as escolas, porque aquilo que vai acontecer na escola é aquilo que vai ser o nosso futuro. O futuro da nossa nação está nas escolas hoje. Então, tudo aquilo que nós gerarmos na escola hoje vai ter como resultado daqui a 10, 20 anos na nossa sociedade. Ayrton, cada ano a mais na escola em média de uma população é 10% mais no PIB per capita, em média mundial. Então, se nós temos, o professor pode me corrigir, mas em média 7 anos no Brasil, essa é a média de escolaridade no Brasil, 7 anos de estudo médio por habitante. Se nós tivéssemos 8 anos, médio, o PIB per capita seria 10% maior. Ou seja, a escola gera riqueza, porque a maior riqueza não está fora. A maior riqueza está dentro das pessoas. E isso, quem produz é a escola. Então, os professores é que geram a riqueza de fato de uma nação, porque eles é que Ricardo Wagner, isso. Os professores, eles são devidamente valorizados? Então, porque se entra na questão de meritocracia, né? Os professores, para construir este saber, né? Para passar estes conhecimentos, eles estão sendo valorizados pela sociedade, pelos governos, eles estão sendo valorizados pelos próprios pais dos alunos? Então, em função do imediatismo que nós temos na nossa sociedade, do fast food, do fast tudo, o que acontece é que as pessoas querem valorizar os resultados imediatos. E com isso, valorizando os resultados imediatos, a educação não é um resultado imediato. A educação é um resultado de uma construção que se faz, de anos que se faz. E em função disso, acaba não se valorizando como devia de valorizar. O professor, nas sociedades antigas que compreendiam isso, e compreendiam a riqueza que a escola produz, valorizavam muito mais. Professor, eu me lembro quando eu era menino mesmo, na nossa sociedade, professor era uma honra ser professor. Né? E hoje era referência, principalmente nas nossas comunidades germânicas. Empurrar pessoas para serem professores. Mas eu queria fazer uma pergunta, um comentário e uma pergunta aqui, porque Ayrton
nós estamos num lugar privilegiado. Estrela já foi a cidade mais alfabetizada do Brasil. Depois, Teutônia herdou isso, herdou esse título. Né? Inclusive, eu me lembro quando o prefeito de Teutônia foi para o programa, acho que foi do Flávio Cavalcante, falecido Flávio Cavalcante, e foi lá receber um prêmio da cidade mais alfabetizada do Brasil. Teutônia, ele recebeu, eu tenho bem na minha mente isso, que nós nos reunimos em casa para ver o prefeito de Teutônia para receber esse prêmio. Agora, isso, com o tempo, se perdeu em nossa região. Hoje, nem Estrela nem Teutônia aparecem entre as 100 primeiras cidades mais alfabetizadas do Brasil. Nem entre as 100 aparece. Ou seja, as primeiras já não aparecem mais entre as 100 primeiras. Nós perdemos muito. Hoje as primeiras cidades são do Vale do Caí e de Santa Catarina. Por outro lado, eu tenho dados aqui no nosso município, Ayrton, que me preocupa isso, porque no ano de 2005, nós éramos o 15º município com o melhor nível de educação do Rio Grande do Sul. 15º. Ano de 2005. Ano de 2015, quando foi 2016 que nós assumimos, então, 17. Ano de 2015, nós éramos o 58º. Em 10 anos, nós perdemos a posição de 15º para 58º município em qualidade de educação. A minha pergunta é, por que aconteceu isso? E se existe possibilidade, Paulo, de a gente retomar essa posição aonde nós nos encontramos? Eu sei que esse é o período de migração, que veio muita gente de fora, e houve um descontrole até, vamos dizer assim, na educação, não tinha nem escola suficiente para tantos que vieram para cá. Mas a minha pergunta é, com todo o know-how, com toda a história que nós temos, com toda a cultura que nós temos, existe a possibilidade de retomar isso? Essa é a segunda pergunta. A primeira é, por que de fato nós perdemos isso, perdemos essa grandeza e mais, Paulo? Nós não apenas perdemos, mas não se fala, esse assunto não é um assunto falado na sociedade, não é um assunto falado no meio social. Parece que isso escorreu pelo meio dos dedos e nós deixamos assim. Eu não estou querendo encontrar culpados. Não é essa. Eu quero encontrar a solução. Ricardo, só para contribuir, nos anos 50, 60 e 70, Estrela ostentava este título de município mais alfabetizado do Brasil. E aí nós temos que pensar e olhar uma Estrela que tinha Teutônia, pertencente à sua área territorial, que era distritos de Canabarro, de Languiru, de Teutônia, Corvo, hoje Colinas, Arroio da Seca, hoje Imigrante. Então toda esta área geográfica de Estrela, que eu chamo de Grande Estrela, ostentava este título de município mais alfabetizado do Brasil. E isso é o primeiro aspecto que precisa ser considerado, que Estrela era esse todo. E a partir do momento em que esta região tem um crescimento econômico muito grande, principalmente com o presidente Ernesto Geisel, que inclusive visitou Teutônia aqui em 1976, as empresas, Cooperativa Languiru, teve em Canabarro, nas indústrias de calçado, nos curtumes, e ele, então, ele implementou lá no município de Estrela, à margem esquerda do rio Taquari, ele construiu o Porto de Estrela e trouxe agroindústrias
imensas, grandiosas, que demandou muita mão de obra. Esta região que eu me refiro, a Grande Estrela, incluído essa área do município de Teutônia, que também sofreu estes reflexos, teve um boom de crescimento, né, populacional nunca verificado na história, nem na época da imigração, da criação da colônia Estrela ou da colônia de Teutônia em 56 e 1856, respectivamente. Este boom de crescimento vegetativo, crescimento populacional, trouxe enormes desafios para essa região. Não tinha água encanada, não tinha habitações. Imagina escolas para abrigar todo este povo. Então, como isto ainda, nós estamos ainda enfrentando estes reflexos, que estas questões elas não se resolvem em curto e médio, né, espaço de tempo, é um processo. Eu acredito, Ricardo, que isso aí teve uma contribuição bastante grande, mas na minha percepção, depois de recebermos todas essas pessoas, todas essas famílias, né, que se tornaram estrelenses, que se tornaram teutonienses, né, o setor educacional, as nossas escolas municipais, eu vejo em Estrela Teutônia um crescimento da qualidade do ensino que nos coloca diante de uma perspectiva positiva no sentido de se buscar exatamente este nível de excelência que você coloca que nós tínhamos e que se nós tínhamos nós podemos novamente alcançar. É isso que eu penso. Entende? Então eu penso assim que foram os desafios que esta região ela apresentou oportunidades, as pessoas vieram para cá, acreditaram nisso, e havia necessidade, nós não tínhamos mão de obra para atender tanto desenvolvimento, e com isso trouxe, assim, enormes desafios, em todas as áreas, habitacional, de saúde, de educação, e que eu penso que agora os municípios, eles estão conseguindo administrar isso de forma mais competente e na área da saúde, da educação, evidentemente que, na minha opinião, e eu vou passar agora por especialista, né? Porque eu estou aqui só como, né, na verdade, um pesquisador de história, na verdade. Mas o problema é que nessa época explicava. Agora, por que a qualidade nós perdemos nos últimos anos também, no ranking em relação aos outros municípios? Professor. Eu acredito assim que já falamos bastante sobre isso, que a educação, os resultados vêm a longo prazo, né? Eu acredito que é muito da nossa herança que nós tivemos, da nossa colonização. Se você pegar um pouco da história do município, então primeiro construía-se a escola para futuramente construir a igreja, né? Porque na escola você realizava o culto, você fazia o local de encontro daquela comunidade. Eu estou imaginando lá a Linha Clara, que nós temos a escola mais antiga do município. Então a família estava, aquilo para eles era referência, a escola. E a escola tinha um envolvimento, né? Eu vejo assim, o meu pai estudou até a 4ª série, e o conhecimento que ele tem, né, ele estudou lá na Linha Clara, o conhecimento que os professores conseguiam passar na época hoje é inimaginável, a gente não consegue ter essa façanha. Por quê? Aparece lá pela década de 90, educação para todos, né? Porque o meu pai, como eu disse, ele parou na 4ª série porque ele teve que trabalhar depois, né? Era uma mão de obra. Sim. Infelizmente, porque é um homem com um potencial enorme, né? E a evasão escolar é um problema, né? A gente teve processos de evasão. Foi implantado a EJA, né? Educação de Jovens Adultos, que era para ser por um período. Esse período já extrapolou e ainda continuamos com as EJAs, funcionando para pelo menos ter o jovem lá estudando à noite, né? Mas acredito, Ricardo, quando a gente estava falando há pouco em investimento, investir em educação é caro e não investir em educação é mais caro ainda.
né? Assim como o nosso, eu acho que nessa pandemia, finalmente a gente pode se orgulhar do nosso país, porque nós temos o Sistema Universal de Saúde, né? Que por isso que a gente vê, às vezes fica comovido com uma menina que luta para viver, que vai ter que ir para os Estados Unidos buscar um tratamento, e a gente não consegue entender por que lá é tão caro, mas começa por uma consulta, depois a internação, o tratamento, tudo é muito mais caro lá. E nós aqui no nosso país, muitas vezes a gente fica brabo porque tem fila para ser atendido de graça. Ou pior, a gente marca uma consulta e a gente não vai e a pessoa fica desassistida. Então, para mim, isso é muito mais sério, às vezes, do que o ranking. Mas eu sonho muito com isso. Eu acredito que é uma questão de propostas políticas, de fazer com o que você falou, começar a falar sobre esse assunto. Nós somos capazes de chegar lá. Eu vejo que a educação infantil, caramba, a educação infantil até há poucos anos atrás, as crianças eram separadas, essa usa fralda, vai para aquela turminha. Essa não usa, pode para aquela turma. Não. A LDB, você tem que respeitar a data corte. 31 de março, que muitas vezes a gente fica triste porque a gente vê que o meu filho nasceu em abril e ele não vai poder frequentar aquela turma, ele vai ter 1 ano de prejuízo. Não vai ter de prejuízo, né? Então, acredito assim na educação infantil que está entrando muito forte no nosso município. O trabalho que essas professoras de educação infantil, para mim, eu sou apaixonado pela educação infantil, embora eu trabalhe nos anos finais, eu amo também os anos finais. Mas a educação infantil ela tem uma mágica tão importante, porque antes você só cuidava da criança. Agora não. Você tem um professor, você tem toda uma equipe que está lá trabalhando a aprendizagem. E, inclusive, existem várias filosofias de ensino na área da educação infantil. A importância do brincar, a importância de respeitar a criança na sua idade cronológica. Nós queremos, às vezes, que o nosso filho lá, com 4 anos, escreva, que já comece a ler, 5 anos. E não, é importante que ele desenvolva outras habilidades. E por isso que também, nesse período de pandemia, a gente, como pais, a gente deve ensinar valores para os nossos filhos, né? Ensinar ética. E é isso que a gente tem que fazer. Eu me lembro do meu pequeno, ele mal e mal caminhava, Ricardo, Ayrton. A gente foi assistir um show lá na Univates, lá, um conjunto instrumental, e um pequeno foi lá e pegou o lixo e botou no lixo. Eu e minha esposa, nós nos olhamos e a gente ficou sem palavras. Por quê? Porque ele vê o pai fazendo isso. Sim. Ele vê a mãe fazendo isso. Ele vê a avó fazendo isso. Os avós. Então, a educação, ela também não é só na sala de aula, na escola. Ela é no dia a dia. Ela é fazendo com que as pessoas também, o pai e a mãe também, assumam esse papel. E tomara que agora, né, esse período de quarentena, de isolamento, que a gente possa também fazer com que os pais, né, eu acho que com essa live, eu acho que ela é muito oportuna, né, Ricardo e Ayrton, para fazer com que eles entendam que para a gente conseguir ter uma sociedade desenvolvida, com um PIB bom e principalmente com uma educação de qualidade, todos precisam abraçar a causa. E Teutônia, o Estrela, o Vale do Taquari pode se destacar sem dúvida nenhuma na educação a nível de Brasil. Professor, nós estamos nos encaminhando para a parte final da nossa live, Conversa na Escadaria. O Ricardo já vai fazer as considerações finais e os agradecimentos. Eu quero aproveitar e passar às suas mãos o livro Vale do Taquari, Existe uma Saída, do escritor Ricardo Wagner. Muito obrigado. Da mesma forma, eu quero lhe encaminhar também às suas mãos, e passar às suas mãos, o livro Estrela, Memória, Terra e Sua Gente. É um livro, né, que inclusive tem passagens aqui, né, desse processo todo da emancipação do município de Teutônia, que comemora 49 anos, né? Então quero também o livro que eu escrevi junto com o Christopher Pereira, que é o nosso produtor do programa. Da mesma forma, eu quero lhe passar um mimo, que é da livraria Plenitude, da Tuti e do Eliel, lá de Curitiba, do Paraná, que são
incentivadores culturais da nossa live. Então, passar também esse presentinho da Livraria Plenitude. Da mesma forma, aqui para o senhor, uma cerveja Beleza, tá? A marca Beleza também, que é incentivadora aqui do nosso programa. Muito obrigado. Então agora eu vou passar ao Dr. Ricardo Wagner para fazer as considerações finais e os agradecimentos ao nosso convidado, o professor Paulo Ricardo Brusto. Primeiro, Ayrton e Paulo, eu realmente tenho uma consideração e um valor muito grande pelos professores, uma vez que eu sou professor também. Ou seja, eu amo mesmo ensinar, praticamente é a minha vida ensinar, e por isso também sou um eterno estudante. Estou estudando agora, inclusive, né? Estou com estudo com a Universidade das Nações na Colômbia, estou estudando na universidade lá da Colômbia, e tudo via uma nova tecnologia, estudando. Depois de estudar tanto, continuo estudando ainda. Então eu admiro, respeito, honro e sei o valor que os professores têm. E por isso, em outro momento, já falei o quanto é importante os professores e o quanto os professores precisam ser valorizados de uma forma diferenciada. Não só os professores, mas algumas outras categorias na sociedade, como, por exemplo, os bombeiros, né? Como, por exemplo, as pessoas que fazem a nossa proteção, os guardas, e que muitas vezes na nossa nação não são valorizados, né? Eu, quando fui secretário, era responsável pela Defesa Civil. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi honrar os bombeiros, todos os familiares deles, e agradecer publicamente eles, porque os professores realmente é uma classe de um valor tremendo, porque eles, os professores, é que constroem o futuro. O que os professores ensinam hoje será a nossa nação amanhã. Com certeza. Então, eu sei que está no final aqui, mas eu gostaria esse assunto é muito vasto, muito extenso. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho uma concepção de que nós precisamos, como eu tive uma oportunidade de estudar, por exemplo, numa escola de Senai, numa escola pública, e fui aluno de escola pública, e então o que acontece é que quando tu percebe isso, né, e aprende, e já direciona, a escola consegue criar essa pluralidade nos alunos. Então, eu sou um defensor de uma pluralidade muito grande de opções, porque a pluralidade gera riqueza, a pluralidade gera a liberdade, a pluralidade gera os valores e tira daquilo que as pessoas têm o mais precioso delas. Os países onde existe maior liberdade são os países que têm os prêmios nobres, são os países onde são as grandes invenções. Por quê? Porque existe uma escola plural, uma escola que dá oportunidades. Então, isso, mesmo a escola sendo pública, mesmo a escola tendo todo esse suporte público, eu tenho, no meu entendimento, nós precisamos pensar muito em gerar pluralidade dentro das escolas para gerar a riqueza que vem ali no futuro, na frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ayrton. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estão ligados conosco. Paulo, professor Paulo, 22 anos na rede municipal. O senhor foi diretor de 2 escolas e secretário da Educação aqui do município. Município que comemora 49 anos.
município pujante, desenvolvido, de gente trabalhadora, né? Comércio, serviço, indústria, produtores rurais, enfim, um município que orgulha, né? E eu gostaria das suas palavras, né, para finalizar a nossa live, justamente fazendo uma pequena relação, né, com esta data tão importante em que o município aí, 49 anos de emancipação político-administrativa com tanta pujança. 39. São 39 anos, né? 39 anos. 39 anos, perdão, 39, perdão, E desculpa. esses 39 anos eu me lembro eu era moleque quando eu via a emancipação, a festa, a vibração que era de saber que nós teríamos esse município, né? E a gente precisa olhar para esse município com muito orgulho, porque a gente tem que olhar para o passado, né, Ricardo? Eu me lembro que muitas vezes nós falávamos na época de colegas como secretários, para a gente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está, mas a gente também tem que olhar para o nosso passado. Isso. E Teutônia realmente ela é especial pelo espírito de cooperação entre as pessoas, o espírito de comunidade que a gente tem. E eu acredito muito que nesses 39 anos a gente talvez tenha um aniversário mais importante, né? Não teve nenhuma festa de maio bonita com show nacional e a gente estava em casa nesse ano. E talvez, mais do que nunca, a gente tem que guardar isso para nós, a importância da família, a importância de valorizar aquilo que realmente vale a pena. Eu estou pensando assim, eu como professor, eu estava escutando sobre valorização, não é só valorização financeira, é respeito. Isso. É tratar o profissional com respeito, não só pais, mas às vezes os próprios colegas, né? Às vezes por estar num outro cargo, às vezes a gente precisa ter cuidado. Mas eu me dei conta o quanto eu sou rico, porque eu posso levantar, eu moro num país maravilhoso, um país que produz comida, que alimenta 1/4 da população mundial, né? É uma potência que precisa sim ser levada a sério, com políticas realmente significativas que vão fazer a diferença para toda a população. Então, de fato, para mim, estar aqui nessa noite, é a primeira live que eu participei, fiquei um pouco assim quando o Ricardo me convidou, mas né, mas o assunto da educação é o que realmente eu me identifico, eu gosto muito da educação e acredito que a gente faz a diferença na prática. Queria mandar um forte abraço para os meus alunos, eu sei que tem alunos me assistindo, um forte beijo para vocês. Eu sei que as saudades, eu tenho saudades, o professor está com saudades de vocês também, mas nesse momento o mais importante é cuidar da vida, né? E que a gente possa ter o que comer todo dia, que a gente possa também respeitar pais, filhos, que a gente possa sair melhor. E eu gosto muito da palavra pertencimento. Teutônia é um lugar onde, mesmo vindo de fora, todos aqui se sintam pertencentes a essa cidade. Que todos nós, juntos, eu acho que Teutônia talvez Estrela, o Vale do Taquari, vai dar um show pós essa pandemia, porque nós temos esse espírito de coletividade. Nós estamos preocupados com aquela família, quantos ranchos de comida foram levados para aquelas famílias necessitadas. Então eu acredito que a gente tem que ser muito otimista e a gente não pode esquecer desse 39º ano de Teutônia. E a gente não pode esquecer desse ano de 2020, que existiu um coronavírus, que ele veio para nos ensinar muita coisa, a valorizar o que de fato é importante para as nossas vidas. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Teutônia, 39 anos de emancipação político-administrativa. Já vai tempo, desde aquele plebiscito de 24 de maio de 1981, que eu lembro bem, nós éramos jovens, né, Ricardo? Estava aqui no município. Muito bem, você gostou? Nós amamos. Nós voltaremos com mais temas importantes e pessoas interessantes para conversar aqui conosco na nossa live Conversa na Escadaria. Sempre lembrando, né, dos nossos apoiadores culturais, Bebidas Fruc, a Isila, também Beleza Beer, a Livraria Plenitude da TUT, o Memorial da EPAM, também a Rede Apostólica,
Ricardo Wagner, muito obrigado pela acolhida. Uma honra, prazer. E esse tema, quem sabe, vamos voltar, porque Voltaremos. Tem muita coisa para falar, nós só passamos por cima de algumas coisas, podemos ir muito mais longe. Boa noite, professor. Foi uma honra muito grande. Igualmente. Boa noite. Boa noite a todos.